Olá, estudante do nono ano! Prazer ter a sua companhia nesta aula de ciências que nós começaremos agora. E temos muito a aprender. Então, atenção, bem atento e venha comigo. Hoje nós falaremos sobre separação de mistura. Nós já estudamos sobre mistura, está lembrando? Então hoje nós vamos separar os componentes da mistura. Aí vem aquela interrogação ou aquelas interrogações. Mas o que mesmo mistura? Eu já estudei, mas deu aquele esquecimento. Então vamos lá. O que é mesmo mistura? Reunião de duas ou mais substâncias. Lembrou? Ótimo! Quais são mesmo os tipos de mistura? Nós vimos aí que são dois tipos de mistura. Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá, começa com a letra H. Os tipos de mistura: mistura homogênea e mistura heterogênea. Lembrou aí? Homo, tudo igual, mesmo aspecto, uma fase. Heterogênea, vários aspectos, né? Mais de uma fase. Muito bem. Bom, se nós misturamos, para que separar os componentes de uma mistura? Bom, esse questionamento. Você já parou para pensar? Bom, se misturou, para que separar? Existem componentes, existem misturas que elas são encontradas naturalmente. Não foi feita por nenhum humano. E, por vezes, precisa-se de algum componente, alguma substância presente naquela mistura, certo? Existem diversas rochas. E rochas são misturas com diversos componentes e, por vezes, precisa de um componente específico, tá? Também pode acontecer, e acontece, no processo de tratamento de água, no processo de tratamento de esgoto. Aquilo ali é uma mistura e é necessário separar os componentes daquela mistura. E tem vários outros motivos, várias outras necessidades para separar componentes de uma mistura, tá? E aí, nós vamos ver agora que existem diversos métodos. O que são métodos? Maneiras de chegar a um determinado resultado. Então, existem diversos métodos de separação dos componentes de uma mistura. Então, eu tenho uma mistura. Que método utilizar para separar os componentes daquela mistura? É necessário fazer uma avaliação para saber o método que oferece melhor eficácia, um resultado mais eficaz, mais eficiente. E aí, vale a pena, é necessário considerar alguns pontos. Um desses pontos eu vou separar que tipo de mistura? Eu vou separar componentes de uma mistura homogênea ou vou separar componentes de uma mistura heterogênea? Tem que saber isso, porque um mesmo método pode não ser eficaz para separar os dois tipos de misturas. Outro ponto, o estado físico de cada fase da mistura. É o estado sólido? É sólido e líquido? É líquido e gás? Então eu preciso considerar os estados físicos que estão presentes ali naquela mistura. E também propriedades específicas de componentes que possivelmente estão naquela mistura ou que eu sei que estão naquela mistura. Que propriedades seriam estas? Aqueles componentes, algum é solúvel em água ou em outro solvente? É um ponto importante, porque a água eu posso utilizá-la para separar determinados componentes. Qual é o ponto de ebulição de um daqueles componentes ou de
todos os componentes? É importante, eu preciso saber qual é o ponto de solidificação, de fusão. Então, são algumas propriedades que é importante. A densidade também, ela é uma propriedade a ser considerada quando eu vou separar componentes de mistura. Então, olha só, 3 questões importantes. O tipo da mistura, estados físicos dos componentes daquela mistura e propriedades específicas dos componentes daquela mistura. Ótimo. Então, suponhamos que a mistura que a gente vai separar, ela é do grupo de heterogêneos. Então, essa mistura heterogênea, ela pode ser entre 2 sólidos, ela pode ser entre sólido e líquido, ela pode ser entre 2 líquidos, ela pode ser entre uma substância líquida e uma substância gasosa. Então, estou considerando os estados físicos, né, das fases daquela mistura. Mas, imaginemos que a gente vá separar componentes de uma mistura do grupo das homogêneas. Então, a mistura homogênea, ela pode ter componentes líquidos, né? Os 2 são líquidos, ou até mais de 2, mas todos no estado líquido. Pode ser entre líquido e sólido, pode ser também entre componentes no estado gasoso. Então, consideramos ali 2 dos 3 pontos importantes. Tranquilo? Então, vamos começar a separar os componentes de mistura. Hoje, a nossa aula, o nosso momento de aprender, nós vamos observar, compreender por meio de imagens, processos, métodos de separação dos componentes de misturas homogêneas. Então, aqui a gente tem um método para separar componentes de mistura homogênea. Eu tenho água e sal. Água e sal, mistura homogênea, líquido e sólido. Excelente! Um método utilizado é a evaporação. A evaporação está acontecendo num ambiente, no local denominado salina. A salina é o ambiente, o local de onde se obtém o sal que vai chegar à nossa casa, né? O conhecido sal de cozinha. Então, o que está acontecendo? Nas salinas tem os ambientes onde acumula-se água do mar e esta água vai evaporar, então é um componente que será perdido na mistura. Neste caso, nos interessa resgatar a parte sólida, no caso, o sal. Tá? Então, esses amontoados aqui são amontoados de sal, que estava dissolvido na água. A água evaporou e o sal, ele cristalizou e será recolhido e terão outros processos aí até chegar à nossa casa. Separou. Água salgada, né? Água do sal. Aqui é a mesma mistura, porém, vamos dar um incentivo para essa separação acontecer, né? A gente pode deixar a mistura ao ar livre, destampada, né? Não coloca nada cobrindo. O que vai acontecer? Esta água vai evaporar. Mas, se a gente levar essa mistura também ao aquecimento, vai começar a ferver, aí já é o processo de ebulição que vai acelerar a evaporação, a água também vai evaporar, que na imagem está até mostrando o vapor, e o sal fica no fundo do recipiente. Evaporação, método de separação de mistura homogênea entre líquido e sólido, e eu não vou recolher o líquido. Outro método para separar componentes também de mistura homogênea é o método denominado destilação simples.
destilação simples? Precisa-se de um aparelho, de um instrumento. E esse instrumento, ele é chamado de destilador. Então, acompanha aqui na tela para você compreender como funciona. É simples, mas pelo tanto de material que aparece, você pode achar complicado. Nada disso, é só manter os olhos atentos na tela. Olha, vamos utilizar novamente a mistura água e sal. Então, água salgada. Água salgada, ela foi colocada num recipiente que foi denominado frasco de destilação. Se você olhar um pouco mais acima, este frasco ele está tampado, ele está vedado e tem um termômetro que alcança o interior deste frasco. Isto aqui é uma haste que prendeu aqui esse frasco para evitar acidente, tá? E aqui embaixo tem uma chama. Esta água salgada, ela será aquecida até o momento que ela vai começar a ferver. Quando ela começar a ferver, vai acontecer uma mudança de estado físico. A água líquida, ela vai passar ao estado gasoso. Ponto. Volta aqui, vamos terminar de compreender a imagem então. Já temos aqui o frasco, a mistura que a gente vai separar e esse termômetro, ele é importante porque ele vai indicar o ponto de ebulição da água. Neste ponto, há uma comunicação do frasco com este recipiente, com esta estrutura. Esta estrutura, por dentro dela, passa um cano, um material de vidro que se assemelha a um canudo, mais ou menos daquela espessura. Ele se comunica com o frasco e aqui outro frasco. Ele passa por dentro de um condensador. Condensação, isto mesmo. Então, vai voltar do estado gasoso para o estado líquido. Neste condensador, há uma entrada de água e uma saída de água. Por quê? O condensador é exatamente a presença da água nesse condensador que vai resfriar o vapor que está saindo do frasco e ao resfriar, a gente lembra lá que o processo de condensação ele se dá com a diminuição da temperatura. Então, a movimentação, a circulação desta água no condensador faz com que a temperatura que o vapor vai encontrar, vai receber, ele vai passar, ele vai voltar novamente ao estado líquido, que era o estado físico de origem dele. E o que eu terei no final da destilação? Eu terei o sal neste frasco e a água recolhida neste outro frasco. A água pura significa água sem o sal, que estava como um componente da mistura inicial. Então, esse processo é chamado de destilação simples. Aconteceu também entre um sólido e um líquido, tá? Sempre a destilação, ela precisa de um destilador. Outro método para separar componentes de mistura também homogênea. Agora, a destilação, ela é fracionada. Ela é em partes, frações. E, neste caso, nós teremos mais componentes, não apenas 2, como nós fizemos lá na destilação simples. Então, aqui na destilação fracionada, o instrumento a ser utilizado é o mesmo. É basicamente o mesmo funcionamento. Só que agora nós teremos
frações de substâncias sendo recolhidas. Como não são apenas duas, nós teremos um processo mais longo para acontecer. Bom, balão com a mistura, a chapa de aquecimento, né, que poderia ser um fogareiro, tem que ter uma chama, tem que aumentar a temperatura. Esta mistura, ela vai entrar em ebulição. Olha, quem será separado? Vamos separar água da acetona. Olha que interessante. Isso pode acontecer também para separar a água do álcool, tá? Então, agora a separação entre dois líquidos. O que vai acontecer? A importância das propriedades das substâncias. Aqui é muito importante o ponto de ebulição da acetona. É muito importante, não é imprescindível, o ponto de ebulição da acetona e o ponto de ebulição da água, tá? Aqueceu até entrar em ebulição. Um desses líquidos, ele entra em ebulição primeiro, porque eles têm diferentes pontos de ebulição. E é exatamente isso que faz a destilação fracionada acontecer e ter eficiência. O termômetro, para poder indicar a temperatura de ebulição. Aí, o primeiro líquido que entra em ebulição, ele passa ao estado gasoso, percorre este caminho, alcança o condensador. Ele vem no estado gasoso. No condensador, ele retorna ao estado líquido. Por quê? Porque o condensador vai diminuir a temperatura deste ambiente e aí a matéria, né, o líquido que está, a substância que está passando por aqui, retorna ao seu estado físico original, que é o líquido. E aí ele é recolhido. A acetona tem um ponto de ebulição menor do que o ponto de ebulição da água. Então, nesse processo, a acetona ela é recolhida no estado líquido. E quem fica neste balão? A água, exatamente. Mas eu quero retirar a água também deste balão. Retira o frasco que está a acetona, coloca um outro recipiente vazio. Quando chegar o ponto de ebulição da água, ela vai passar pelo mesmo processo. Ebulição, estado gasoso. Quando passa pelo condensador, ela retorna ao estado líquido e sai. É recolhida também do balão. Delma, você comentou aí que são recolhidas frações. No anterior, na destilação simples, também, né? Você falou que o sal ficou no balão e a água foi recolhida no outro recipiente. Exatamente. Nós poderíamos aqui ter mais de dois componentes. Nós teríamos como recolher todas estas frações. Este processo acontece nas refinarias aqui de petróleo. O petróleo, ele é uma mistura homogênea. Quando a gente olha, não dá para perceber as várias substâncias que existem ali. Mas pelo processo de destilação fracionada, é possível separar as várias frações, né? Os vários componentes do petróleo. É um processo mais dinâmico, é um processo mais complexo do que este simples que foi apresentado aqui para a gente poder compreender melhor, mas é a mesma sequência. Então tem o petróleo bruto está passando por aqui, ele também é aquecido, existe uma torre por onde ele vai passando, precisa conhecer o ponto de ebulição dos componentes do petróleo e olha, a 20 graus, GLP, gás liquefeito do petróleo, é a primeira fração do petróleo que sai. Quando a mistura, né, o petróleo bruto, alcança
150 graus Celsius. Quem é que está alcançando essa temperatura? É a gasolina. Então, é essa parte do petróleo que está em ebulição. Aí a gasolina é recolhida. Um pouco mais, vamos aquecer mais. Quando alcança 200 graus Celsius, obtém-se querosene. 300 graus Celsius, o diesel, né, o óleo diesel. 370, óleo combustível. 400 graus, outros componentes. Então, olha, as frações que foram separadas do petróleo bruto, desta mistura homogênea, por meio da destilação fracionada, certo? Olha quantas informações, e eu tenho certeza que algumas delas você até já sabia, já tinha conhecimento. Às vezes tinha dúvida em uma ou na outra, mas agora você tem certeza, não é isso? É por isso que a gente não pode perder a oportunidade de obter informações, tá? É para o nosso crescimento. Depois a gente conversa com as pessoas, a gente sabe participar, né? A gente sabe entender daquilo que está sendo falado. Eu agradeço a sua companhia, é sempre muito bom ter você aí do lado da tela, aprendendo e me ajudando também. Eu te encontro na próxima aula. E não se esqueça. Você não esquece não, né? Mas vamos lembrar. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, o que você faz? Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Já faz isso? Ótimo! Então, continue. Se cuide e se cuide bem. Te espero na próxima aula. Tchau!